Olá, irmãos. Deus abençoe a você, a toda a sua família. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. A você também, meu amigo. Obrigado aí pela sua atenção, por você também estar ligado. Nós estamos falando sobre conectado ao reino de Deus. Estamos trazendo algumas séries de reflexões sobre o Sermão do Monte. E nas duas últimas quintas-feiras, o irmão Fábio falou sobre oração, Jesus encorajando as pessoas a orarem, a buscar. A irmã Raíssa também falou da regra de ouro, da regra básica, né? Faça com os outros aquilo que você gostaria que o outro fizesse. E hoje nós estaremos encerrando esta série a gente chama 3 capítulos, cada capítulo com 3 reflexões, e cada série a gente tem uma temporada, a gente tem uma live. Então, agradecemos a você e quero também incentivar o irmão, a irmã, a poder participar também, e quando desejar tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você fique à vontade. E hoje nós estamos encerrando esta série. E nos capítulo 7, a partir do versículo 13, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a porta estreita. E Jesus vai, no final do Sermão do Monte, ele vai falar sobre 2 caminhos, 2 árvores, 2 declarações e 2 casas. Então ele vai falar de 2 caminhos. E quero iniciar essa aqui falando sobre este primeiro ponto. Jesus, no capítulo 5, capítulo 6, Jesus apresenta aos seus discípulos e a multidão que estava ali, apresenta os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus, para todo aquele que desejasse entrar ou desejasse caminhar nesse reino de Deus. E aí, no final, Jesus agora diz assim: olha, apresentei todos esses ensinos e agora é com vocês. A decisão é de vocês. A decisão de seguir esses ensinos, de praticar esses ensinos. E para falar sobre essa questão de praticar esses ensinos, a decisão é sua. Ele então falou sobre as 2 portas, 2 caminhos. Ele falou sobre falsos profetas, trazendo a questão de 2 árvores, a árvore boa e a árvore má. E também Jesus, ele falou sobre a questão dos 2 fundamentos, tá? E quem entra no reino dos céus. E aí, nesse primeiro ensino que Jesus traz sobre 2 caminhos e 2 portas, Jesus diz que há um caminho largo e uma porta larga. Existe um caminho estreito e existe uma porta estreita. Pensando sobre porta sempre é o local ou o momento da recepção, da entrada. E caminho é o processo, né, de caminhar em direção a um local que você definiu. E então Jesus vai falar que essa porta é estreita, a porta para caminhar no reino dos céus, no reino de Deus. Ele ensinou capítulo 5, capítulo 6, e aí no capítulo 7 ele disse, olha, é estreito o caminho
E a porta também é largo, é estreito o caminho e também é apertada a porta. Falando de porta, Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 9, Jesus vai falar o seguinte: olha, eu sou a porta para as ovelhas entrarem. Eu sou a porta para as ovelhas entrarem. Então, ele é a porta. Nesse caso aqui, para uma pessoa começar a caminhar o caminho do reino de Deus, ele precisa entrar nessa porta, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa se definir em seguir a Jesus. A partir do momento que ele decide a seguir a Jesus, então aí entra o caminho estreito. Não é? Se vocês forem ver a primeira reflexão sobre esse tema, Fábio falou uma coisa muito interessante. Quando ele falou sobre a bem-aventuranças, ele vai falar assim que quando Jesus termina de falar as bem-aventuranças, olhando dentro de uma perspectiva da sociedade, do mundo, é algo assim sem tanta importância. Por quê? Porque é como se fosse algo surreal, não é? A pessoa ser perseguido e não revidar, a pessoa ser manso, não é? A pessoa ser pobre de espírito, não ser ganancioso. Então, quando olha lá nas bem-aventuranças, então seguir os ensinos, praticar os ensinos de Jesus é realmente um caminho estreito. O que seria a porta larga? E o caminho lá a porta larga e o caminho largo, porta apertada e caminho largo. A porta apertada e o caminho largo é exatamente uma caminhada sem Deus. É uma caminhada egocêntrica. É uma caminhada que o homem decide caminhar sem convidar Deus para a sua caminhada. Então, convidar Deus é um caminho para caminhar, é um caminho estreito. Precisa caminhar dentro dos valores e dos padrões ou dos princípios desse reino. Então, portanto, Jesus falou também do falso profeta, ou de uma árvore boa e árvore má. Tá? A árvore boa, Jesus vai dizer assim, olha, quando vocês, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos vocês o conhecerão. Então, veja, Jesus está chamando aqui os seus discípulos e as pessoas em geral para observar aqueles que dizem ser um profeta de Deus, que fala da parte de Deus. Então, Jesus chama para essa atenção, para que eles possam analisar, para que cada pessoa cristão, seguidor de Jesus, analise. Porque quem é o falso profeta? Não é aquele que fala sobre um outro Deus, é aquele mesmo que fala sobre Deus e até diz que Deus que mandou. Mas observe o comportamento dela. Observe, porque essa pessoa que diz falar em nome de Deus, e se ela tem um comportamento inverso, um comportamento totalmente contraditório aos ensinos do reino de Deus e dos valores desse reino, então observe por quê. Aí Jesus vai falar, uma árvore boa não produz um fruto má, e nem uma árvore ruim produz um fruto bom. Então, é para que cada um de nós possamos observar. É claro que uma pessoa, quando está nova no reino de Deus, caminhando, ela talvez não perceba tanto. E também, quando é introduzido no meio do povo de Deus,
e o falso profeta, que aquele que é vestido, veste de ovelha, mas é lobo, às vezes precisa de tempo para perceber. Então devemos ser prudentes e observar, tá? E então Jesus, ele enfatiza sobre isso. E a última parte que eu quero aqui destacar é sobre os 2 fundamentos. Então Jesus diz o seguinte: olha, aqueles que ouvem essas minhas palavras, a partir do versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que é prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí Jesus vai dizer o seguinte: Jesus está falando que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica esta palavra é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse texto, embora que fale da rocha, mas ele não está se referindo aqui a Jesus como a rocha. Embora que o Velho Testamento apresenta Deus como a rocha eterna, no Novo Testamento Jesus é apresentado como a pedra angular, a pedra mais importante da construção, e nós somos as pedras menores para a construção do corpo do templo. Aqui nesse texto, quando se refere à rocha, se refere à prática da palavra de Deus. Uma pessoa pode conhecer a Jesus e até crer nele, mas se ela não praticar esses ensinos de Jesus, essa pessoa não terá uma casa sobre a rocha. Porque aqui a rocha é a palavra de Deus sendo praticada. O inverso, aquele que até crê em Deus, mas as palavras de Jesus não são importantes para ela no sentido de praticar, então ela estará construindo a sua casa sobre a areia. E que casa é essa? A nossa vida, a nossa caminhada, o dia a dia da nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser, ela precisa estar sempre refletindo a palavra de Deus, o ensino do Senhor. Então, Jesus disse, depois de falar sobre vários assuntos, sobre vários princípios e valores do reino de Deus, Jesus agora termina dizendo: então vocês decidam em quem o que vocês vão seguir. Vão seguir a vida que vocês estão aí vivendo, vão continuar vivendo dessa forma, porque a proposta de meu Pai, a proposta do reino de Deus é essa aqui que eu estou vos ensinando. Então, agora, decidam. E, no final, Jesus vai falar o seguinte, ou as pessoas vão dizer o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Jesus é destacado pela multidão, pelas pessoas, pela maneira que ele ensinou, não é? E obviamente, claro que Jesus ele ensinava como alguém que já tinha experimentado tudo aquilo que ele estava falando. Todos aqueles princípios e valores, ele já era praticante disso como Jesus, o Filho do Homem. E aí ele fala com autoridade, né? Então, esse chamado Sermão do Monte é um sermão onde Jesus ensina a multidão
aos seus discípulos sobre o reino de Deus, sobre aquele que deseja participar desse reino, decide entrar nesse reino, seguir o caminho desse reino e, finalizando, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quando Jesus disse que quem pratica estas minhas palavras, a sua casa será uma casa edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, ela nos santifica. A palavra de Deus é que norteia a nossa vida para caminhar esse caminho do reino de Deus aqui na terra. Jesus, antes de ir para o céu, e ele ora ao Deus eterno, ao Pai, intercedendo por seus discípulos. João 17, versículo 17, Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação, não há uma caminhada de alinhamento com o reino de Deus se não for guiado pela palavra de Deus. Então, que nós possamos a cada dia caminhar nesse propósito e nessa direção. Não é fácil viver o caminho da fé e o caminho do amor, não é fácil, mas o Senhor está conosco todos os dias. Que Deus abençoe a você, que Deus te guarde, que o Senhor fortaleça a sua vida e esteja também aí orando e se preparando para a nossa próxima série, que será final de junho para o começo de julho. Deus abençoe em nome de Jesus.